Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, seja bem-vindo à minha página. Fala para vocês Adilson Sofia, sou pregador do Evangelho, sou cristão e queria partilhar rapidamente com os irmãos aqui uma palavra sobre a questão das eleições gerais. Amém? A Bíblia nos fala no livro de 1 de Samuel, capítulo 8, que num determinado momento o povo de Israel entendeu que precisava ter com Samuel e pedir a Samuel um rei. Eles entenderam que o governo de Deus já não era confortável suficientemente para eles. Eles entenderam que o governo de Deus já não trazia desenvolvimento. Eles entenderam que o governo de Deus já não era útil, já não ia de acordo às aspirações que eles tinham enquanto cidadãos de Israel, enquanto israelitas. Então eles foram ter com o profeta Samuel e disseram, não, nós queremos um rei como as outras nações têm. Isto para o profeta Samuel foi algo desagradável, porque o profeta Samuel não se sentia desconfortável com o governo de Deus, por um motivo simples. O profeta Samuel era um homem temente a Deus, e todo aquele que é temente a Deus não se escandaliza com os mandamentos de Deus. Com o povo era o contrário. O povo, como se escandalizava com os mandamentos de Deus, entendiam que era um jugo pesado, entendiam que era algo muito difícil de fazer, não lhes agradava minimamente, então se sentiam incomodados com aquele governo. E eles entenderam que precisavam ter um rei como as outras nações tinham, porque no fundo eles queriam ser como as outras nações. Trazendo aqui para o nosso contexto, eles queriam ser mundanos. O que eu vejo na nossa sociedade hoje é que nesse momento eleitoral os cristãos se dedicam a tudo menos a ter o conhecimento do programa dos partidos políticos. E a Bíblia me diz, nesse livro, nesse texto e nesse contexto que eu não estou aqui a descontextualizar, diz que quando Samuel levou a notícia para Deus, Deus disse a Samuel, olha, vai ter com o povo e diga ao povo que comportamento, que forma de governo terá o rei que eles estão a pedir. Eu vou ler aqui a passagem, eu tenho aqui a minha Bíblia aberta. 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 9, está escrito assim. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Deus diz a Samuel, vá ao povo e diz ao povo quais serão os hábitos, qual será a forma de governo desse rei que eles estão a pedir. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. Versículo 11. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. E de seguida Samuel vai citando uma série de costumes, uma série de atitudes que o rei haveria de ter sobre o povo. Eu vejo em toda a Bíblia, eu já tive a experiência de lê-la toda, ponta a ponta. Este é o único momento que eu encontrei na Bíblia, salvo erro, em que se verifica uma eleição democrática. É bem provável que esta foi a primeira eleição democrática do mundo, não é? Porque não encontro outra história tão antiga que nos revela um momento em que existem dois partidos diferentes. Eu vou aqui contextualizar a nossa era, né? Porque de um lado você tem Deus, do outro lado você tem um ser humano, e Deus diz claramente, olha, este vai se comportar desta forma, é o plano de governo deste, e o meu plano de governo é este. E vocês têm agora a oportunidade de decidir o que vocês querem, o que vocês consideram que é melhor para vocês. Então, nós vemos aqui que Deus considera de extrema importância que o povo, antes de escolher alguém que vai reinar sobre eles, tenham noção, tenham conhecimento de qual é o plano de governo desta pessoa, deste partido, olhando aqui para o nosso contexto. Então, eu gostava de fazer essa chamada de atenção aos irmãos. Os irmãos que quiserem poderão naturalmente ler o capítulo todo, não é? Samuel, capítulo 8, isso começa no capítulo 8. Podem ler o capítulo todo e ver o que acontece até que é eleito o primeiro rei de Israel, que foi Saul, que foi um rei que o povo escolheu. O povo entendeu que o método de governo de rei Saul seria melhor que o de Deus. Então, o que, no meu ponto de vista, nós cristãos devemos nos preocupar
também em fazer, e se não mais importante, é de fato assistirmos os programas dos partidos políticos, perceber quais são as propostas que eles trazem para cada um de nós, enquanto cidadãos angolanos, e em função destas propostas e as nossas aspirações, pensando não exclusivamente na nossa vida, mas no país todo, tomarmos uma decisão. Decidirmos em quem nós vamos depositar a nossa confiança através do voto. Portanto, esta é uma situação em que se chama uma decisão racional, uma decisão inteligente, fazendo aqui uma análise social à situação. Não espiritualizar tudo como nós, particularmente os crentes pentecostais, temos o hábito de fazer. Não? Levamos tudo para o espírito. Não percebemos que existe aqui necessidade de perceber como as coisas funcionam na razão. Não é? Inclusive, Jesus Cristo falou ao sacerdote: se você não percebe o mundo, como é que você vai perceber o céu? Portanto, isso não é possível. Então, o meu apelo é este aos irmãos, não é? Vamos olhar mais para a necessidade de assistirmos os debates políticos, assistirmos às entrevistas e percebermos qual é o partido que melhor poderá governar a nossa bela nação que é Angola. Amém? Então, que Deus te abençoe e fique em paz em nome do Senhor Jesus.